Sensação do futebol italiano, negocia a contratação do meia Arthur Melo, que está emprestado atualmente ao Grêmio até o meio do ano. Vitor Roque pode voltar à Europa e a Premier League pode ser o seu destino. Real Madrid manda olheiros para observar de perto o italiano Sandro Tonali do Newcastle. Atlético Mineiro negocia a contratação do volante Fred para o meio do ano e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. Como vocês estão? Eu espero que bem. Sem muita enrolação então, já fortalece com o seu like que apoia e incentiva muito meu trabalho. Deste modo, me motiva todo dia a trazer um vídeo novo aqui para vocês. E se você for novo, seja muito bem-vindo. Recado dado então, agora sim, bora logo pro vídeo de hoje. O São Paulo anunciou a renovação do contrato do meia Marcos Antônio. O novo acordo é válido até dezembro de 2030 e com uma multa contratual de 100 milhões de euros para times do mercado internacional e 900 milhões de reais para clubes aqui do Brasil. Pretendido pelo Flamengo nesta janela, o jogador teve uma boa valorização salarial de cerca de 1/3 a mais do que ganhava atualmente. E o Toronto do Canadá, time que disputa a MLS, anunciou o zagueiro chileno Benjamin Kusevich de 29 anos, que chega por empréstimo até o fim desta temporada, oriundo do Fortaleza. E o zagueiro Júnior Alonso pode deixar o Atlético Mineiro em breve. Segundo apurado pelo portal O Tempo Esportes, o Atlanta United dos Estados Unidos fez uma proposta ao Galo para contratar o paraguaio de 33 anos. Entretanto, o clube mineiro já recusou essa proposta, mas não descarta negociar o defensor e deixou aberta esta possibilidade para um negócio no meio do ano, na próxima janela. O defensor, inclusive, também não tem planos de deixar o Galo neste momento, pois entende que ali ele tem uma visibilidade maior pensando em uma convocação para a Copa do Mundo. E então o negócio pode avançar justamente após o Mundial. Valores e moldes dessa proposta apresentada pelo time da MLS não foram revelados até o momento. E ainda falando do Atlético Mineiro, a direção mantém os contatos com o volante Fred, que pertence atualmente ao Fenerbahçe da Turquia, e a ideia então seria contratá-lo no meio do ano, já que a janela de transferências internacionais aqui no Brasil fechou na última terça-feira. O jogador inclusive foi um alvo então durante esta janela de transferências, mas o time turco não facilitou a sua saída. E então, segundo informações do jornalista Guilherme Frossart e apurado também pelo portal da Itatiaia, o negócio pode evoluir no meio do ano, após a Copa do Mundo. No time turco, o volante de 32 anos tem contrato somente até o meio do ano que vem, e até por isso então ele pode ser negociado. No momento ele vem recebendo consultas de times aqui do Brasil e também da Arábia Saudita. E o goleiro Neto deve deixar o Botafogo muito em breve. Segundo informações apuradas pelo jornalista Vene Casagrande, o jogador de 36 anos assinou positivamente para a proposta de empréstimo que foi apresentada pelo Corinthians, e agora aguarda o acordo entre os dois clubes. O goleiro acabou perdendo espaço no time carioca, que nesse momento então vê com bons olhos a sua saída, justamente para aliviar a folha salarial. É importante destacar que a proposta do Corinthians seria de um empréstimo até o fim da temporada, com a divisão do salário. A continuidade do meia Arthur Melo no Grêmio para a segunda metade desta temporada ainda é incerta. O jogador de 29 anos voltou ao tricolor gaúcho no meio do ano passado, onde assinou por empréstimo até o dia 30 de junho deste ano. O contrato inclusive não prevê uma opção de compra, e por isso, se quiser mantê-lo, o time gaúcho terá que negociar diretamente com o time de Turim. Inclusive, neste momento, o Grêmio tem encontrado algumas dificuldades para manter o jogador em definitivo junto à Juventus, e por isso, ele pode voltar ao futebol italiano. E segundo informações do jornalista Juan Pablo Mendes, o Como FC, time que vem crescendo nos últimos anos lá na Itália, iniciou conversas com o time de Turim para tentar a contratação do jogador para a próxima temporada europeia. Segundo ele, então, os valores da operação entre os dois clubes giram em algo na casa de 9 milhões de euros, mas até o momento então, não há propostas ou negociações avançadas, apenas conversas iniciais pelo jogador. Por sua vez, o Grêmio segue confiante na permanência em definitiva para o restante desta temporada e conta também com o jogador que tem uma grande identificação com o clube, mas para isso então tem que se acertar financeiramente com o time de Turim, o que neste momento não tem nada avançado. A Juventus já deixou bem claro que não libera o jogador sem custos e por isso uma rescisão de contrato está totalmente descartada, e em caso de uma boa proposta, ele pode ser vendido. E o Como então surge como um possível destino. Na sua opinião, Arthur Melo se encaixaria no time italiano? Será que por lá ele teria espaço? Comente aí. O atacante Vitor Roque pode voltar à Europa na próxima janela de transferências e o seu destino pode ser a Premier League. Segundo publicação do jornal catalão Mundo Deportivo, o Chelsea identificou o brasileiro como um dos principais alvos para a próxima janela de transferências, visto que o time inglês tem monitorado suas atuações desde o meio do ano passado. Ainda segundo a publicação, o time londrino já teria sinalizado com uma oferta na casa de 50 milhões
milhões de euros, valor esse que o Palmeiras considera insuficiente, uma vez que Vitor Roque é tratado hoje como um dos pilares da equipe e um jogador muito importante. Por isso então, ele só seria negociado por um valor acima do que esse. Vitor Roque foi contratado pelo Verdão no ano passado junto ao Barcelona, em algo na casa de 25 milhões de euros fixos e mais 5 milhões em bonificações, onde o time catalão manteve 20% dos direitos econômicos, visando claro uma futura venda, e por isso então monitora essas negociações entre Chelsea e Palmeiras. O jovem de 21 anos já passou por duas equipes na Europa, o Barcelona e também o Real Betis, onde esteve emprestado, mas em nenhum dos clubes ele teve sequência e sucesso. Será que no campeonato inglês, Vitor Roque consegue se destacar e manter a sua boa forma, como vem sendo aqui no Brasil? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E segundo publicação do portal inglês Couch Offside, o Manchester City tem analisado o mercado e busca uma opção para reforçar o meio de campo na próxima temporada, e um nome que agrada bastante é o jovem Alexander Pavlovic, que tem apenas 21 anos, e é um nome então que agrada o técnico Pep Guardiola. O jogador pertence atualmente ao Bayern de Munique da Alemanha e vem se destacando por lá nesta temporada, mostrando que é muito promissor. Além do City, o rival Chelsea também monitora sua situação e planeja iniciar as negociações em breve, conforme novamente a publicação do portal. Atualmente o alemão tem contrato com o Bayern de Munique até o meio de 2029 e está contente por lá, por isso então ele não força uma saída, mas caso receba uma boa proposta e um projeto esportivo interessante, ele pode avaliar. Hoje o seu valor de mercado gira na casa de 65 milhões de euros, mas o time de Munique não facilita uma negociação por menos do que isso. Não é nenhuma novidade que o Real Madrid pretende reforçar o seu meio de campo na próxima temporada. A ideia é dar uma nova cara para este setor, que ficou muito fragilizado desde as saídas de Toni Kroos, Luka Modric e também de Casemiro. Além disso, algumas saídas não estão descartadas, como Dani Ceballos, que é cotado então certamente para deixar o time, além de outros nomes, como Tchouaméni e também Camavinga, que podem ser vendidos. E de tantas opções que eu já venho falando aqui no canal que o Real Madrid monitora para a próxima temporada, agora surge o nome do italiano Sandro Tonali, que está atualmente no Newcastle e que na verdade é um desejo bem antigo dos merengues. Segundo informações do jornalista italiano Nicolo Schira, o time espanhol mandou representantes até a Inglaterra para observar de perto o meia de 25 anos. A ideia então é avaliar o seu desempenho até o fim da temporada e decidir então se vai avançar e fazer uma proposta pelo italiano. A fonte destaca também que o Real Madrid não está sozinho e disputa principalmente com times do campeonato inglês, onde aparece o Manchester United e também o Arsenal como fortes interessados e que já monitoram sua situação e podem fazer ofertas em breve. Atualmente seu contrato com o Newcastle acaba no meio de 2028 e se fala que ele só deve ser negociado por algo na casa de 120 milhões de euros, já que hoje ao lado do brasileiro Bruno Guimarães, ele é um pilar no meio de campo. Na minha humilde opinião, eu acho que Sandro Tonali se encaixaria perfeitamente no meio de campo do Real Madrid e seria um titular indiscutível. Concorda? Então deixe aqui nos comentários a sua opinião. E chega ao fim mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que tenham gostado, principalmente que tenham entendido. E galera, só destacando que ontem saiu um vídeo novo lá no meu canal secundário, falando justamente dos jogadores que podem deixar o Real Madrid. Se tu não conferiu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos comentários. Lá eu posto 1 ou 2 vídeos por semana, falando algumas matérias exclusivas, diferente do que é aqui no canal. Enfim, se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo a se inscrever. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre atualizado. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos uma ótima e abençoada sexta-feira e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.